Às vezes, os sonhos que mais perseguimos são aqueles que mudam nossas vidas para sempre. Quando você perde tudo o que era importante e se vê recomeçando aos 43 anos, até mesmo uma cabana de $5 no meio do nada parece uma esperança. Nora Blackwood economizou cada centavo para comprar sua liberdade nas montanhas do Colorado. Ela caminhou por horas através de uma floresta densa, carregando tudo o que possuía nas costas. A velha cabana parecia perfeita, desgastada pelo tempo, mas resistente, cercada por pinheiros imponentes. Ela subiu os degraus rangentes da varanda e alcançou a maçaneta da porta. Foi então que ouviu o rugido. Através da fresta da porta, olhos dourados a encaravam. Um leão da montanha havia feito daquele lugar seu lar. Mas, por mais aterrorizante que fosse aquele momento, Nora não tinha ideia de que aquele belo predador guardava algo muito mais perigoso do que ela poderia imaginar. Por que um animal selvagem se recusaria a deixar uma cabana que claramente guardava segredos mortais? Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está nos acompanhando. E se esta história te emocionar, certifique-se de se inscrever, porque amanhã tenho algo muito especial reservado para você. Nora Blackwood ficou paralisada naquela varanda desgastada, com o coração batendo forte contra as costelas como um pássaro preso. Os olhos dourados que a observavam através da fresta da porta não demonstravam malícia, apenas uma inteligência calma que parecia avaliá-la com o mesmo cuidado com que ela o avaliava. Ela já havia encontrado leões da montanha antes durante seus 15 anos como guarda florestal, mas nunca assim. Nunca quando ela era a intrusa no território deles. A fotografia em sua mochila parecia queimar contra sua espinha. Um retrato de família que ela não conseguia olhar, mas não suportava deixar para trás. O sorriso gentil de David capturado para sempre aos 45 anos e o riso brilhante de Emma congelado aos 17. 2 anos se passaram desde o acidente, desde que o motorista bêbado os levou na noite chuvosa de uma terça-feira, enquanto ela trabalhava até tarde na estação dos guardas florestais. 2 anos de noites sem dormir em quartos vazios que ecoavam com memórias de um mundo que parecia muito barulhento e muito vazio. Tudo de uma vez. A escritura de Os 5 A's chegou à sua caixa de correio como um milagre. Samuel Hartwell, um nome que ela não reconhecia, de alguma forma sabia que ela precisava de uma fuga. Os documentos legais eram legítimos, processados por um escritório de advocacia de Denver, especializado em transferências de propriedades rurais. Quando ela ligou para verificar, o advogado foi breve, mas profissional. O Sr. Hartwell solicitou especificamente que, se algo acontecesse com ele, essa propriedade fosse oferecida a alguém que apreciasse suas qualidades únicas. E você se encaixa perfeitamente nos critérios dele, senhorita Blackwood. Ela havia vendido tudo o mais. A casa suburbana com seu gramado bem cuidado e memórias dolorosas. As ferramentas de marcenaria de David, que ainda cheiravam a cedro e pinho. O quarto de Emma deixado intocado por 18 meses até que ela finalmente encontrou forças para guardar as cartas de aceitação da faculdade e o vestido de baile. O dinheiro do seguro de vida duraria anos se ela vivesse de forma simples, e simplicidade era tudo o que ela queria agora. A natureza selvagem do Colorado sempre fora seu refúgio, mesmo quando criança, crescendo em Denver. Seu avô a ensinara a ler pegadas de animais na lama do riacho, a identificar plantas comestíveis, a se mover pela floresta sem perturbar os ritmos naturais da natureza. Essas habilidades lhe foram úteis como guarda florestal, mas agora determinariam se ela sobreviveria ao que quer que estivesse esperando atrás da porta da cabana. A montanha que cercava sua propriedade se elevava a quase 3.000 metros, com seu pico coberto pela neve do início de outubro. Pinheiros ponderosas subiam pelas encostas como guardiões antigos, sua casca vermelha aquecida pelo sol da tarde. Ela podia ouvir o sussurro do vento através de suas agulhas, o chamado distante de um gavião de cauda vermelha, o murmúrio suave de um riacho que ela havia cruzado 1 quilômetro atrás. Esse era o silêncio que ela ansiava. Não o silêncio horrível de sua casa vazia, mas o silêncio vivo de um mundo que continuava sua dança ancestral sem interferência humana. Sua mochila continha tudo o que ela possuía agora. Equipamentos de acampamento que a acompanharam em inúmeras expedições ao interior. Roupas escolhidas por sua durabilidade e não por seu estilo. Suprimentos de emergência que poderiam mantê-la viva por semanas, se necessário. O item mais pesado era o velho guia de campo de seu avô sobre o solo e a fauna das montanhas rochosas. Suas páginas estavam macias devido a décadas de uso.
Ela havia aprendido sobre sobrevivência com aquelas páginas antes de aprender com qualquer manual de treinamento de guardas florestais. O leão da montanha se moveu atrás da porta e ela teve um vislumbre de seu pelo ruivo e ombros poderosos. Fêmea percebeu pelo formato e tamanho da cabeça. Não era um jovem macho em busca de território, nem um macho velho que já havia passado do auge. Era uma fêmea madura, o que significava que o comportamento protetor fazia sentido. Os leões da montanha eram solitários, exceto quando criavam filhotes, e as fêmeas com filhotes estavam entre os predadores mais perigosos da América do Norte. Mas algo naqueles olhos dourados não demonstrava agressividade. Cautela, sim, cansaço, certamente, mas não a raiva selvagem que ela esperaria de um predador ameaçado. A felina parecia quase paciente, como se estivesse esperando Nora dar o próximo passo. A cabana em si contava uma história de abandono cuidadoso. As janelas estavam intactas, o telhado sólido, apesar de sua aparência desgastada. Alguém havia cuidado desse lugar recentemente. As tábuas da varanda estavam firmes sob seus pés, e ela podia ver onde reparos haviam sido feitos nas pedras da fundação. A porta da frente estava ligeiramente aberta, não por danos, mas como se alguém tivesse saído com pressa e não se preocupado em fechá-la corretamente. Pela fresta, ela podia ver o interior. Uma lareira de pedra dominava uma parede com a base limpa, mas manchada por uso recente. Estantes de livros revestiam outra parede, com os livros ainda organizados. Não era o caos de uma propriedade abandonada às intempéries. Era a ordem e a tranquilidade de uma casa cujo dono simplesmente desaparecera. O sol do final da tarde incidia através dos pinheiros, lançando tudo numa luz dourada que a fazia lembrar o cabelo de Emma. A sua filha herdara o temperamento calmo de David, mas o amor de Nora pelo ar livre. Tinham caminhado juntas por estas mesmas montanhas, Emma a tagarelar sobre os planos para a faculdade e o namorado que finalmente se tinha atrevido a convidá-la para o baile de finalistas. Planos que nunca se concretizariam. Sonhos que tinham morrido com ela numa estrada molhada há 2 anos, em outubro. Um galho se partiu em algum lugar da floresta atrás dela, e tanto ela quanto o leão da montanha se viraram na direção do som. Provavelmente era apenas um esquilo ou um galho se acomodando no ar frio, mas a reação do felino lhe revelou algo importante. Ele estava protegendo aquele lugar de algo mais do que apenas sua chegada inesperada. A tensão em sua postura sugeria que ele estava em guarda há algum tempo. Nora baixou lentamente sua mochila na varanda, mantendo seus movimentos deliberados e não ameaçadores. O leão da montanha observava, mas não recuava. Ela havia lido em algum lugar que os grandes felinos podiam sentir medo e agressividade, que manter a calma, muitas vezes, era a diferença entre um encontro pacífico e um mortal. Naquele momento, calma era tudo o que ela tinha a oferecer. "Calma, menina", murmurou ela, sua voz pouco acima de um sussurro. "Não estou aqui para machucar você ou os seus." A resposta a surpreendeu. Em vez de um grunhido de aviso ou postura defensiva, o leão da montanha inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse realmente ouvindo. Nora tinha passado tempo suficiente na selva para saber que os animais selvagens normalmente não respondiam à fala humana dessa maneira. Esse felino já tinha convivido com pessoas antes, tempo suficiente para perder parte de seu medo instintivo. A escritura da propriedade no bolso de sua jaqueta de repente pareceu pesada. $5 por hectares de natureza montanhosa intocada, completos com uma cabana que alguém havia mantido e depois abandonado. Samuel Hartwell, quem quer que fosse, estava desesperado para vender ou tinha motivos para querer. A propriedade em mãos específicas. Quanto mais ela pensava nisso, mais perguntas surgiam. E as sombras estavam se alongando e ela já podia sentir o frio da montanha que chegaria com o pôr do sol. Ela tinha equipamento de acampamento, mas passar a noite exposta nessa varanda, com um leão da montanha protetor logo ali dentro, não era sua ideia de uma noite tranquila. Ela precisava de abrigo, e a cabana era claramente sua melhor opção. A questão era como negociar com um predador de 55 quilos que aparentemente havia reivindicado direitos de posse. "Vamos ter que chegar a um acordo", disse ela aos olhos atentos atrás da porta. "Este lugar é meu agora, mas não pretendo expulsá-lo sem motivo. Deve haver um motivo para você estar aqui." Como se fosse uma resposta, ela ouviu um som vindo do interior da cabana. Não era um rosnado ou o barulho de patas, mas algo mais suave, quase como um choro. Seu coração apertou. Filhotes. A onça pintada não estava apenas protegendo seu território. Ela estava protegendo seus filhotes. As peças começaram a se encaixar. Uma fêmea com filhotes reivindicaria o abrigo mais seguro que pudesse encontrar.
A cabana oferecia abrigo contra o clima e outros predadores, e se estivesse abandonada há meses, pareceria o local perfeito do ponto de vista de uma leoa. Mas os filhotes significavam que a felina não poderia simplesmente ser assustada. Ela lutaria até a morte antes de abandonar seus filhotes. Nora compreendia esse tipo de instinto protetor. Ela mesma já o havia sentido, feroz e intransigente. Durante a infância de Emma, os limites que uma mãe estava disposta a ultrapassar para proteger seu filho eram infinitos. Quer a mãe andasse sobre 2 ou 4 patas, o sol tocava o horizonte, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Em breve escureceria, e a montanha pertenceria a predadores muito mais perigosos do que a felina cuidadosa e inteligente que a observava da cabana. Ela precisava tomar uma decisão, e ficar parada naquela varanda, com o frio aumentando, não resolveria nada. Tudo bem, ela disse suavemente para a montanha. Leão, vamos ver se podemos ser vizinhos em vez de inimigos. O amanhecer chegou com a nitidez que só existe acima de 2.700 metros, onde o ar é rarefeito o suficiente para tornar todas as cores vivas e todos os sons nítidos. Nora passou a noite em seu saco de dormir na extremidade da varanda, perto o suficiente do calor da cabana, mas longe o suficiente da porta para não ameaçar o leão da montanha dentro dela. Ela dormiu mal, acordando a cada hora com os sons da floresta ao seu redor. O leão da montanha ficou quieto durante a noite, mas ela ouviu movimentos, o barulho suave de patas no chão de madeira, o rangido das tábuas sob um peso considerável. Por volta da meia-noite, ela avistou o brilho dourado de olhos em uma janela, observando-a com a mesma inteligência paciente. Eles estavam aprendendo a coexistir, predador e humano, ambos protetores do que reivindicavam. O frio penetrou em seu saco de dormir, apesar de sua classificação, e sua primeira prioridade era se aquecer. Ela podia ver sua respiração no ar da manhã, e a geada brilhava nas agulhas de pinheiro como diamantes espalhados. O inverno chegava cedo nessa altitude, e ela precisaria de um abrigo melhor em breve. Foi então que ela percebeu algo que não tinha sido visível na luz fraca do dia anterior. A varanda envolvia o lado leste da cabana, e sob o canto mais distante, parcialmente escondido por louros da montanha crescidos, algo de madeira se projetava das pedras da fundação. Nora se aproximou com cuidado, ciente de que o leão da montanha provavelmente observava cada movimento seu. O objeto de madeira era uma caixa entalhada à mão no que parecia ser cedro. Sua superfície estava desgastada, mas intacta. Ela havia sido deliberadamente escondida, enfiada entre as pedras da fundação, onde apenas alguém rastejando sob a varanda poderia encontrá-la. Seu coração apertou quando ela a retirou. David era um mestre carpinteiro, e essa caixa mostrava a mesma atenção aos detalhes que ela lembrava de suas mãos. As juntas eram perfeitas, a superfície lisa, apesar dos anos de exposição às intempéries. Quem quer que tivesse feito isso amava o ofício tanto quanto seu marido. A caixa era mais pesada do que ela esperava, e algo chacoalhava dentro dela quando ela a movia. Uma simples trava a mantinha fechada, mas a madeira havia inchado com a umidade, e ela teve que se esforçar por vários minutos antes que ela cedesse. Quando finalmente se abriu, ela prendeu a respiração. Mapas, dezenas deles, desenhados à mão e impressos profissionalmente, mostrando a montanha em detalhes que ela nunca tinha visto. Levantamentos topográficos marcados com mudanças de elevação até os pés. Avaliações geológicas que não significavam nada para ela, mas eram claramente importantes para alguém. E embaixo deles, folhas de papel dobradas cobertas de anotações manuscritas. A primeira nota tinha a data de 3 meses atrás, escrita com uma caligrafia cuidadosa que denotava educação e precisão. Eles sabem sobre os levantamentos agora. O grupo de Denver está fazendo muitas perguntas. O tempo está se esgotando. Outra de 2 meses atrás. Confirmado. Os depósitos são tudo o que suspeitávamos. Uma estimativa conservadora coloca o valor em 40 milhões, possivelmente muito mais. Não podemos deixar que eles tomem essa terra. E então, datada de apenas 6 semanas atrás. Viagem organizada. Encontramos a pessoa perfeita. Guarda florestal, viúva, precisa de isolamento. Ela protegerá o que encontramos. Ela saberá o que fazer. As mãos de Nora tremiam enquanto ela lia as palavras novamente. Samuel Hartwell não lhe vendeu essa propriedade por acaso. Ele a escolheu, pesquisou especificamente seu histórico, sabia sobre as mortes de David e Emma. Mas por quê? O que ele encontrou aqui que valia os 40 milhões? Os mapas geológicos estavam cobertos de anotações que ela não entendia,
mas certos símbolos apareciam repetidamente em toda a montanha. Com sessões de mineração, ela percebeu que alguém havia feito extensas pesquisas minerais em toda a área. A cabana ficava no centro do que parecia ser uma descoberta significativa. Um barulho vindo de dentro da cabana a fez olhar para cima. O leão da montanha estava na janela novamente, mas desta vez sua atenção não estava em Nora. O felino estava olhando além dela, em direção à trilha, com as orelhas para frente e em alerta. Cada linha de seu corpo demonstrava tensão. Nora se virou para seguir o olhar do felino e sentiu um frio no estômago. Pegadas de pneus recentes levavam até a estrada da montanha pela qual ela havia caminhado ontem. Alguém com um veículo com tração nas 4 rodas havia estado ali recentemente e, pela profundidade das pegadas, carregava algo pesado. Ela guardou os mapas e as anotações de volta na caixa de madeira, com a mente a mil. O comportamento protetor do leão da montanha de repente fez mais sentido. Se pessoas estavam vindo aqui, explorando a propriedade, procurando o que Samuel Hartwell havia encontrado, então o cansaço do gato não era apenas para proteger os filhotes. Era para proteger o território de uma ameaça que já havia se mostrado perigosa. As marcas de pneus tinham menos de 2 dias, provavelmente feitas enquanto ela subia a trilha da estrada principal. Alguém estivera ali enquanto ela se aproximava, o que significava que sabiam da transferência da propriedade. Podiam até saber sobre ela. Um som distante fez com que tanto ela quanto o leão da montanha congelassem. Os motores ainda estavam longe, mas se aproximavam. Pelo som, eram vários veículos subindo a estrada montanhosa acidentada que mal passava de uma trilha para jipes. Nora pegou a caixa de madeira e sua mochila, olhando desesperadamente ao redor em busca de um esconderijo. A cabana era sua única opção real, mas isso significava negociar de alguma forma com uma leoa protetora que já estava em alerta máximo. Os veículos que se aproximavam tomaram a decisão por ambos. Qualquer que fosse a ameaça que se aproximava, aquela montanha era maior do que sua disputa territorial. Ela se moveu para a porta da cabana, que ainda estava ligeiramente aberta, e falou baixinho. Eles estão voltando, não é? É por isso que você não vai embora. A leoa da montanha apareceu na porta, sem mais se esconder. De perto, ela era magnífica, com facilmente 1,80 m do nariz à cauda. Sua pelagem de um rico tom dourado, marcada com manchas mais escuras ao longo das pernas e do rosto. Mas foram seus olhos que chamaram a atenção de Nora. Eles eram calmos, inteligentes e completamente destemidos. Esta felina havia tomado sua decisão sobre a humana em sua varanda. Preciso entrar, sussurrou Nora. Nós duas sabemos o que está por vir. Por um momento que se estendeu como uma eternidade, a mulher e o predador se entreolharam. Então o leão da montanha recuou para o interior da cabana, não se retirando, mas abrindo espaço. Um convite, ou pelo menos permissão. Nora não hesitou. Ela passou pela porta e se viu em um espaço que era ao mesmo tempo rústico e surpreendentemente sofisticado. A lareira de pedra dominava a sala principal, mas as paredes eram revestidas por estantes cheias de livros sobre geologia, mineração e ciências ambientais. Uma mesa perto da janela continha papéis e instrumentos que pareciam caros e técnicos. O leão da montanha atravessou a sala até uma porta que dava para o que devia ser um quarto. Ela parou ali, olhando para Nora com uma expressão inequivocamente maternal. Os filhotes estavam naquela sala, e ela estava se certificando de que a humana entendesse os limites. Eu entendo, disse Nora baixinho. Seus bebês estão fora dos limites, mas estamos prestes a ter problemas maiores. O som dos motores estava mais próximo agora, talvez a 10 minutos de distância. Da janela, ela podia ver a poeira subindo através das árvores, onde a estrada serpenteava pela encosta da montanha. Pelo menos 3 veículos, possivelmente mais. Ela abriu a caixa de madeira de Samuel Hartwell novamente, espalhando os mapas sobre a mesa dele. Se havia minerais no valor de 40 milhões de dólares sob aquela montanha, então as pessoas que estavam chegando não eram turistas ou caçadores perdidos. Elas estavam ali pela mesma coisa que Samuel tentara proteger, e provavelmente não planejavam pedir com educação. A leoa da montanha se acomodou perto da porta do quarto, posicionando-se onde pudesse observar tanto a ameaça que se aproximava quanto proteger seus filhotes. Sua mensagem era clara. Ela toleraria a presença de Nora, desde que a humana se mostrasse útil contra o perigo maior. Olhando para os levantamentos geológicos, Nora começou a entender a dimensão do que havia descoberto. Não se tratava apenas de uma cabana de $5 ou mesmo de direitos minerais. Alguém havia mapeado sistematicamente toda a cordilheira
identificando depósitos que poderiam valer centenas de milhões se extraídos adequadamente, e de alguma forma Samuel Hartwell havia se colocado no caminho deles. A questão era, o que tinha acontecido com ele? E ela estava prestes a descobrir. O som dos veículos ficou mais alto, ecoando nas paredes da montanha, até parecer vir de todas as direções ao mesmo tempo. Nora se pressionou contra a janela da cabana, tentando ter uma visão clara do comboio que se aproximava, enquanto permanecia escondida. A leoa da montanha se moveu para a janela oposta, seu corpo poderoso tenso e alerta. 3 SUVs pretos subiam a reta final da estrada da montanha, suas janelas escurecidas refletindo o sol da manhã como espelhos escuros. Não eram visitantes casuais ou turistas perdidos. Tudo nos veículos gritava dinheiro e organização. O tipo de pessoa que podia se dar ao luxo de enviar expedições a áreas remotas e selvagens por motivos que provavelmente não eram totalmente legais. Fique quieta, Nora sussurrou para o leão da montanha, embora suspeitasse que o felino compreendesse o perigo melhor do que ela. Vamos ver o que eles querem. O veículo parou a cerca de 50 metros da cabana, posicionado de forma a bloquear qualquer rota de fuga pela estrada da montanha. 6 homens saíram, todos vestindo roupas caras para atividades ao ar livre que pareciam recém-saídas de um catálogo da Rei. Eles se moviam com a coordenação cuidadosa de pessoas que já haviam trabalhado juntas antes, espalhando-se para cobrir diferentes acessos à cabana. De seu esconderijo, Nora podia ouvir fragmentos de sua conversa transportados pelo ar rarefeito da montanha. Devia estar vazio agora. Hartwell está morto. O chefe disse que a transferência foi limpa. Verifique os marcadores da fundação novamente. O GPS mostra. Seu sangue gelou. Eles estavam falando sobre Samuel Hartwell no passado, com uma naturalidade que sugeria que sua morte não tinha sido natural, e eles claramente esperavam que a cabana estivesse desocupada. Um dos homens, mais velho e claramente no comando, apontou para a cabana enquanto falava em um rádio. Base, aqui é a equipe 3. Estamos no local de Hartwell. Não há sinais de ocupação atual, mas estamos vendo pegadas recentes ao redor do perímetro. Podem ser de animais selvagens, mas faremos uma varredura completa antes de iniciar a extração. Extração. Eles não estavam ali para explorar ou pesquisar. Estavam ali para levar algo. O equipamento de mineração mencionado nas anotações de Samuel, ou talvez algo mais valioso. O rugido suave do leão da montanha chamou sua atenção. O felino estava concentrado em algo que Nora não podia ver, com as orelhas achatadas contra a cabeça, o que significava perigo grave. Seguindo o olhar do animal, Nora avistou um movimento no canto traseiro da cabana. Um dos homens se aproximava por trás, tentando contornar enquanto seus companheiros distraíam pela frente. Essas pessoas eram profissionais e estavam tratando isso como uma operação tática. O homem na parte de trás da cabana desapareceu de vista, e Nora percebeu que ele devia estar procurando outra maneira de entrar. Foi então que ela ouviu um som suave de arranhões vindo debaixo do chão. Alguém estava explorando a fundação da cabana, possivelmente procurando a mesma entrada secreta que ela estava começando a suspeitar que existisse. Ela precisava entender melhor o layout da cabana, e rápido. Movendo-se tão silenciosamente quanto seu treinamento de guarda florestal lhe ensinara, ela começou a explorar o interior. A sala principal era maior do que parecia do lado de fora, com a lareira de pedra em uma extremidade e a área da mesa de Samuel na outra. Um corredor estreito levava ao quarto onde os filhotes do leão da montanha estavam escondidos. E além disso, uma pequena cozinha que parecia não ter sido usada há meses, mas foi a tábua solta perto da lareira que chamou sua atenção. Ao contrário das outras, essa se moveu levemente quando ela pisou nela, e havia arranhões na madeira ao redor das bordas, marcas que sugeriam que ela havia sido levantada repetidamente. O leão da montanha a observava com interesse enquanto ela se ajoelhava ao lado da tábua, passando os dedos sob sua borda. Ela se levantou facilmente, revelando a escuridão abaixo e o cheiro de mofo da terra e da pedra. Um porão, ou cave, acessível de dentro da cabana. O som de arranhões do lado de fora estava se aproximando. Quem quer que estivesse lá embaixo encontraria essa entrada em breve. Nora pegou os levantamentos geológicos de Samuel e a caixa de madeira, depois olhou para o leão da montanha. Vou descer lá. Fique com seus filhotes. Proteja-os a qualquer custo. Os olhos dourados do felino encontraram os dela por um momento, e Nora poderia jurar que viu compreensão ali. Então, o animal voltou para o quarto, posicionando-se onde poderia guardar a entrada, enquanto mantinha seus filhotes escondidos. A abertura sob o assoalho era maior do que parecia à primeira vista, com degraus de madeira levando à escuridão. Nora se abaixou,
recolocando a tábua acima de sua cabeça o máximo possível, mas deixando uma abertura suficiente para ouvir o que acontecia na cabana. O porão era maior do que ela esperava. Um porão completo esculpido na pedra da montanha, com vigas de sustentação que pareciam ter sido instaladas por profissionais e cheio de equipamentos que a deixaram sem fôlego. Equipamentos de mineração, mas não as ferramentas rudimentares que ela esperaria de um garimpeiro amador. Eram equipamentos profissionais, brocas para amostras de núcleo, dispositivos de análise mineral e instrumentos de pesquisa que provavelmente custavam mais do que a maioria dos carros das pessoas. Tudo estava limpo, organizado e pronto para uso. Mas, mais importante, as paredes estavam revestidas com amostras de rochas, cada uma cuidadosamente etiquetada com coordenadas e datas. Algumas mostravam veios do que parecia ser ouro, enquanto outras continham minerais que ela não conseguia identificar, mas que brilhavam com um tipo de lustro que indicava um grande valor. Um barulho repentino vindo de cima a fez congelar. Alguém havia entrado na cabana. Eu disse que o lugar estava vazio. A voz estava abafada pelo piso, mas clara o suficiente para ser entendida. Ainda precisa ser minucioso. O chefe não quer surpresas. E aquelas pegadas lá fora pareciam recentes para mim. Nora se pressionou contra a parede de pedra, mal ousando respirar. Acima dela, podia ouvir passos de botas se movendo pelo chão da cabana, procurando. Eles estavam sendo sistemáticos, verificando todos os cômodos. Então ela ouviu algo que fez seu coração parar. Um grunhido baixo de advertência do leão da montanha, seguido por um palavrão de um homem. Jesus, tem um felino aqui. Um grande. Que tipo de felino? Leão da montanha. Fêmea. E ela tem filhotes. Ela está entre nós e o quarto dos fundos. Você consegue contorná-la? Não, a menos que queira explicar ao chefe por que um de nós foi atacado. Esse felino não vai recuar. Nora sentiu um alívio enorme. O leão da montanha estava fazendo exatamente o que ela esperava, protegendo seu território e, sem querer, ganhando tempo. Mas ela podia ouvir os homens discutindo suas opções. E era apenas uma questão de tempo até que decidissem. O felino era um problema que precisava ser resolvido. Ela precisava descobrir o que Samuel Hartwell havia descoberto ali e por que valia a pena matar por isso. As amostras de rocha contavam parte da história, mas tinha que haver mais. Algo que explicasse por que um geólogo aposentado venderia sua propriedade a um estranho por 5 horas e depois desapareceria. Na luz fraca que filtrava da cabana acima, ela avistou algo que não tinha visto antes. Um arquivo de metal enfiado no canto, com a superfície coberta de poeira, mas com as fechaduras intactas. Os verdadeiros segredos de Samuel não estavam na caixa de madeira na varanda. Estavam aqui, no coração da própria montanha. As fechaduras do arquivo eram simples, projetadas mais para manter os curiosos afastados do que para resistir a esforços sérios. Nora havia aprendido a arrombar fechaduras básicas durante seu treinamento de guarda florestal. Às vezes, era necessário acessar prédios abandonados ou áreas protegidas durante operações de busca e resgate. Seus dedos trabalhavam rapidamente na luz fraca, guiados mais pelo tato do que pela visão. A primeira gaveta continha o que ela esperava. Levantamentos geológicos detalhados de toda a cordilheira, completos com análises da composição mineral e custos estimados de extração. Mas a segunda gaveta continha algo que fez seu sangue gelar. Fotografias, dezenas delas, mostrando operações de mineração que claramente haviam sido conduzidas em segredo. Máquinas pesadas esculpiram terraços em montanhas intocadas, deixando cicatrizes visíveis. A quilômetros de distância, riachos corriam alaranjados com o escoamento, e vales inteiros haviam sido despojados de vegetação. A pior parte eram as datas nas fotos. Algumas tinham menos de 6 meses, mas foi a terceira gaveta que revelou a verdadeira dimensão do que Samuel Hartwell havia descoberto. Documentos legais, correspondência e o que pareciam ser registros financeiros, mostrando uma rede de empresas de fachada e contas offshore. Alguém vinha realizando operações de mineração ilegal nas montanhas rochosas do Colorado há anos, destruindo sistematicamente áreas selvagens protegidas e cobrindo seus rastros. Os nomes das empresas não significavam nada para ela, mas os valores em dólares eram impressionantes. Centenas de milhões em receitas geradas pela extração de minerais de terras federais sem licenças ou supervisão ambiental. E com base na correspondência, a operação estava se expandindo. Acima dela, a discussão sobre o leão da montanha continuava.
mas ela podia ouvir a frustração se infiltrando nas vozes dos homens. O felino não estava se mexendo, e eles claramente não esperavam que isso acontecesse. Lidar com a vida selvagem hoje. Chamem o equipamento de tranquilização. Está demorando muito. O chefe quer isso feito. Não vamos entrar lá com um leão furioso. Uma nova voz se juntou à conversa, mais velha e claramente com autoridade. Qual é o problema? O leão da montanha com filhotes ocupou a sala dos fundos. Ela não está nos deixando passar. Então contornem-na. Precisamos dessas amostras da fundação hoje. Amostras da fundação. Nora olhou ao redor do porão com uma nova compreensão. Esse porão não era apenas um depósito para o equipamento de Samuel. Ele foi construído diretamente sobre os depósitos minerais que ele descobriu. Os homens lá em cima não estavam ali para revistar a cabana. Eles estavam ali para coletar amostras do subsolo. Ela tirou mais documentos do arquivo, com as mãos tremendo enquanto lia. Cartas entre Samuel e várias agências federais relatando atividades suspeitas e solicitando investigações, respostas que eram educadas, mas evasivas, sugerindo que suas preocupações estavam sendo enterradas na burocracia. E então, em uma pasta marcada como seguro, ela encontrou algo que a deixou paralisada. Uma carta datada de apenas 2 meses atrás, endereçada a Samuel Hartwell, por alguém que se autodenominava Consórcio de Denver. Sr. Hartwell, sua interferência contínua em operações comerciais legítimas tornou-se insustentável. Tentamos resolver essa questão pelos canais adequados, mas sua recusa em cooperar não nos deixa outra escolha a não ser buscar soluções alternativas. Esta é sua última notificação para cessar todas as atividades relacionadas aos nossos projetos de pesquisa mineral. A carta estava assassinada com um logotipo corporativo que ela não reconhecia, mas a ameaça era inconfundível, e a resposta manuscrita de Samuel estava presa na parte inferior, propriedade transferida para Anne Blackwood, conforme discutido. Ela tem o treinamento e o caráter moral para continuar o trabalho. Certifique-se de que ela receba tudo. Ele sabia que eles iriam matá-lo. Por isso ele havia vendido a propriedade para ela, não para lhe dar um refúgio, mas para lhe dar uma responsabilidade. Ele a havia tornado a guardiã de provas que poderiam expor uma conspiração criminosa. Um barulho repentino vindo de cima a fez pular. Algo pesado havia caído, seguido por gritos furiosos e o som característico de garras na madeira. A onça pintada estava demonstrando seu descontentamento. A maldita gata derrubou toda a estante. Ela está machucada? Não, mas agora está furiosa. E os filhotes estão fazendo barulho. Nora sorriu com tristeza. A onça pintada estava protegendo mais do que seus filhotes. Ela estava protegendo as provas cuidadosamente preservadas por Samuel. Todos os livros naquelas prateleiras provavelmente continham informações que os homens lá em cima não queriam que fossem expostas. Mas seu sorriso desapareceu enquanto ela continuava lendo os arquivos. O escopo da operação era vasto, envolvendo não apenas empresas de mineração, mas também funcionários do governo, agências ambientais e até mesmo alguns juízes federais. Qualquer um que tentasse impedi-los era sistematicamente silenciado por meio de intimidação legal, ruína financeira ou pior. As anotações de Samuel rastreavam pelo menos uma dúzia de pessoas que tentaram expor a conspiração nos últimos 5 anos. Ativistas ambientais, denunciantes do governo, pesquisadores independentes, todos desapareceram, morreram em acidentes suspeitos ou foram desacreditados e destruídos profissionalmente. Ela era agora o nome mais recente em uma lista muito perigosa. O som de ferramentas elétricas ligando acima a fez olhar para o teto. Aparentemente, eles decidiram contornar a leoa em vez de passar por ela. E pelo barulho, estavam cortando o piso da cabana para acessar diretamente o porão. Ela tinha alguns minutos, talvez menos, antes que eles entrassem. A última pasta no armário estava identificada como protocolos de emergência. E dentro dela, ela encontrou exatamente o que Samuel pretendia que ela descobrisse. Informações de contato de agentes federais específicos em quem ele confiava, juntamente com instruções detalhadas sobre como transferir as provas com segurança se algo acontecesse com ele. Mas, mais importante, ela encontrou mapas mostrando rotas de fuga pela montanha. Caminhos selvagens que não apareciam em nenhum levantamento oficial, mas que permitiriam que alguém chegasse à rodovia principal sem usar a estrada que o comboio havia bloqueado. Samuel havia planejado essa contingência. Ele sabia que a propriedade poderia ser comprometida e preparou várias maneiras para que seu sucessor sobrevivesse e revidasse. O barulho da ferramenta elétrica intensificou-se e a poeira começou a cair do alto. Eles estavam abrindo uma grande abertura,
provavelmente grande o suficiente para um homem passar. Ela enfiou os documentos mais importantes em sua jaqueta e mochila. Depois se dirigiu ao que parecia ser uma segunda escada no outro extremo do porão. Essa escada levava a uma saída escondida atrás da cabana, emergindo através do que parecia ser um afloramento rochoso natural. Samuel havia construído um esconderijo para si mesmo, e agora isso poderia salvar a vida dela. Mas, enquanto se preparava para subir as escadas, ela ouviu algo que a fez parar. O rugido do leão da montanha havia mudado, tornando-se mais profundo e ameaçador. Os filhotes estavam chorando, não com os miados suaves que ela havia ouvido antes, mas com os gritos angustiados de animais jovens em perigo. Os homens no andar de cima haviam decidido que a vida selvagem era dispensável. Nora enfrentou uma escolha que definiria tudo o que se seguiria. Ela poderia escapar pela saída secreta de Samuel, levar as provas aos contatos federais em quem ele confiava e deixar a justiça seguir seu curso pelos canais apropriados. Era a escolha segura, a escolha racional, ou ela poderia ficar e lutar por um leão da montanha que confiava nela o suficiente para compartilhar seu território, filhotes que estavam prestes a ficar órfãos e um pedaço de natureza selvagem que os criminosos queriam destruir. Acima dela, a ferramenta elétrica rompeu o piso com uma chuva de lascas e poeira. A escolha se fez por si mesma. O feixe de uma lanterna potente cortou a escuridão acima, seguido pelo barulho de botas raspando na madeira, enquanto alguém se preparava para descer ao porão. Nora se pressionou contra a parede de pedra, com o coração batendo forte, enquanto a voz de um homem ecoava da abertura. Jackpot. Esta é definitivamente a fonte. Olhe para todo esse equipamento. Ela tinha segundos antes que a descobrissem. Movendo-se com a precisão silenciosa que seu avô lhe ensinara décadas atrás, ela deslizou em direção à escada escondida. Mas quando seu pé tocou o primeiro degrau, ela ouviu algo que congelou seu sangue. Um tiro, agudo, ecoando, inconfundível. Então, silêncio vindo de cima. Não havia mais rosnados. Não havia mais movimento dos filhotes. O leão da montanha, que confiava nela o suficiente para compartilhar seu território, pagou o preço por proteger sua família. A raiva inundou Nora, quente, limpa e purificadora. Esses homens vieram à sua montanha, ameaçaram seu santuário e assassinaram uma criatura cujo único crime foi defender seus filhotes. A dor que ela carregava há 2 anos, a fúria impotente contra um mundo que tirou tudo o que ela amava, cristalizou-se em algo mais duro e infinitamente mais perigoso. Eles cometeram um erro. Pensaram que estavam lidando com apenas mais um obstáculo a ser removido. Não tinham ideia de que acabavam de declarar guerra a alguém que não tinha mais nada a perder. Em vez de subir em direção à saída secreta, ela se moveu para o fundo do porão, procurando por algo específico. Os protocolos de emergência de Samuel mencionavam medidas defensivas, e ela apostava que um homem paranoico o suficiente para construir rotas de fuga secretas também estava preparado para um confronto direto. Ela encontrou o que procurava em um armário de aço escondido atrás do equipamento de mineração. Poder de fogo suficiente para equipar uma pequena milícia. Rifles, munição, coletes à prova de balas e equipamentos de comunicação que pareciam de nível militar. Samuel Hartwell não era apenas um geólogo preocupado. Ele estava se preparando para a guerra. Acima dela, várias vozes agora examinavam a entrada do porão. Eles desceriam em breve e, quando chegassem, ela estaria pronta. Mas primeiro, ela precisava entender exatamente pelo que estava lutando. O último armário continha o diário pessoal de Samuel, e ela folheou rapidamente meses de anotações cada vez mais desesperadas. 15 de março confirmou que os depósitos se estendem por toda a cordilheira. Estimativas conservadoras sugerem que esta pode ser a maior descoberta de minerais raros da história da América do Norte. O impacto ambiental da extração seria catastrófico. 27 de abril. O consórcio de Denver já me procurou 3 vezes. Eles não aceitam um não como resposta. Comecei a receber ameaças por meio de intermediários. 8 de maio. As agências federais foram comprometidas. Meus relatórios desaparecem em buracos negros burocráticos. Alguém importante está protegendo o consórcio. 3 de junho. Eles mataram Martinez. Fizeram parecer um acidente de escalada. Mas eu sei a verdade. Eu sou o próximo. A menos que eu desapareça completamente. 20 de junho. Encontrei a sucessora perfeita. Nora Blackwood tem as habilidades, a motivação e a base moral para continuar essa luta. Sua experiência no serviço de parques significa que ela entende de proteção ambiental. Suas perdas pessoais significam que ela não se intimidará facilmente.
A última entrada foi feita há apenas 3 semanas. Transferência concluída. Se alguém ler isso, saiba que a montanha deve ser protegida a qualquer custo. Os minerais abaixo dela poderiam fornecer energia renovável por décadas, mas somente se extraídos de forma responsável. O consórcio planeja uma mineração a céu aberto que destruiria todo o ecossistema. NB tem tudo o que precisa para detê-los. Confiem no seu julgamento. Samuel sabia que o leão da montanha estava lá. Suas entradas anteriores mencionavam o rastreamento de uma fêmea com filhotes, observando como ela havia reivindicado a cabana como seu covil. Ele estava protegendo tanto as famílias humanas quanto as animais que fizeram deste lugar seu lar. O som de botas na escada do porão a trouxe de volta ao presente. Ela pegou um rifle e munição, juntamente com o equipamento de rádio de Samuel, e se dirigiu para a saída secreta. Mas, ao subir aquelas escadas ocultas, ela ouviu os homens lá embaixo descobrindo as evidências que ela havia deixado para trás. Chefe, você precisa ver isso. Hartwell estava documentando tudo. Fotos, registros financeiros, toda a operação. O quanto ela sabe. A voz mais velha, tensa de preocupação. Quem? A mulher que comprou a propriedade. Nora Blackwood. Se Hartwell passou essa informação para ela, vamos encontrá-la. Não pode ter ido muito longe a pé. Mas Nora já estava se movendo pela floresta com a eficiência silenciosa de alguém que passou 15 anos rastreando pela selva. A saída secreta a depositou atrás de uma formação rochosa natural a 50 metros da cabana, perfeitamente escondida dos homens que procuravam lá embaixo. Ela podia ver os SUVs pretos através das árvores e, mais importante, podia ver que eles os haviam deixado sem vigilância. Essas pessoas estavam confiantes em seu controle da situação, presumindo que estavam lidando com uma civil despreparada que havia se deparado com algo além de sua compreensão. Elas estavam prestes a descobrir que não era bem assim. O equipamento de rádio que Samuel havia deixado incluía recursos sofisticados de varredura e, em poucos minutos, ela localizou a frequência de comunicação deles. A conversa deles revelou mais do que provavelmente pretendiam. Base, aqui é a equipe 3. Temos as provas do poço cardíaco, mas há uma complicação. A transferência da propriedade foi legítima e o novo proprietário pode ter acesso a tudo. Entendido. Qual é a sua recomendação? Protocolo de limpeza total. Faça parecer um acidente. Talvez um ataque de animal selvagem ou um acidente de caminhada. Não podemos deixar pontas soltas. Aprovado. Conclua a coleta de amostras e higienize o local. As mãos de Nora apertaram o rifle. Eles estavam planejando assassiná-la e fazer parecer que o leão da montanha a havia matado. O mesmo leão da montanha que acabaram de atirar. A ironia teria sido engraçada se não fosse tão cruel. Mas a conversa deles pelo rádio também revelou algo útil. Eles precisavam de amostras de locais específicos ao redor da cabana, o que significava que se espalhariam pela propriedade. Divididos, ficariam vulneráveis a alguém que conhecesse o terreno e não tivesse nada a perder. Ela se moveu pela floresta como um fantasma, usando trilhas de animais e cobertura natural para contornar a posição deles. Seu treinamento de guarda florestal incluía cursos táticos, preparação para lidar com caçadores armados e operações antidrogas em áreas remotas e selvagens. Ela nunca imaginou que usaria essas habilidades para proteger sua própria propriedade. Mas a vida tem um jeito de preparar você. Para lutas que você não esperava, o primeiro alvo era o sistema de comunicação deles, uma instalação sofisticada que eles montaram perto dos veículos para manter contato com quem estava coordenando a operação. Nora se aproximou pela colina, usando a inclinação natural para mascarar seus movimentos. O guarda que eles deixaram com o equipamento era jovem, provavelmente novo nesse tipo de trabalho. Ele estava mais concentrado em seu smartphone do que em observar ameaças. Confiança gerada pela suposição de que eles estavam no controle. O avô de Nora lhe ensinou que a confiança era a maior fraqueza de um predador. Ela desativou as comunicações deles com eficiência simples, cortando cabos e removendo componentes essenciais que levariam horas para serem substituídos. Em seguida, ela desapareceu na floresta antes que o guarda percebesse o que havia acontecido. A fase seguinte exigia mais paciência. Ela precisava separar os homens que procuravam ao redor da cabana, isolá-los onde não pudessem se ajudar uns aos outros. O terreno montanhoso era perfeito para isso. Encostas íngremes, floresta densa e barreiras naturais que podiam transformar uma equipe coordenada em indivíduos dispersos. De sua posição escondida no cume acima da cabana, ela os observava trabalhar.
equipamento profissional, abordagem sistemática, mas agora eles estavam operando em seu ambiente. A montanha tinha regras que eles não compreendiam e ela estava prestes a se tornar sua professora. O líder dirigia as operações perto da varanda da frente da cabana, enquanto seus homens se espalhavam para coletar amostras das coordenadas dos levantamentos de Samuel. Eles se moviam com precisão militar, mas pensavam como soldados em território hostil, em vez de caçadores em um ecossistema vivo. A diferença estava prestes a se tornar crítica. Ela cresceu nessas montanhas, aprendeu seus humores e perigos com alguém que passou 70 anos interpretando os sinais que a natureza fornecia. Padrões climáticos, comportamento animal, os indicadores sutis que significavam a diferença entre a vida e a morte em altitude. E naquele momento, os sinais estavam dizendo a ela que aqueles homens não tinham ideia do que estavam enfrentando. As nuvens da tarde se acumulavam. Os picos ocidentais indicavam que o tempo estava mudando, provavelmente neve, dada a temperatura e a direção do vento. O comportamento nervoso da vida selvagem local sugeria que predadores estavam se movendo pela área, deslocados pelo barulho e pela atividade ao redor da cabana. Mais importante ainda, os uivos distantes ecoando nas paredes do canyon significavam que a matilha de lobos local estava investigando a perturbação. Os lobos ficavam curiosos com tiros em seu território, especialmente quando esses tiros abatiam animais que eles estavam rastreando. Em 30 minutos, talvez menos, esta montanha se tornaria um lugar muito perigoso para qualquer um que não pertencesse a ela. Nora se acomodou para esperar, com o rifle pronto. As provas de Samuel estavam seguras em sua mochila. Os homens lá embaixo pensavam que estavam caçando-a, mas cometeram um erro fundamental ao entender sua situação. Esta não era a montanha deles. Agora era dela, comprada com 5 almas e selada com o sangue de um leão da montanha que confiava nela. E ela estava prestes a cobrar essa dívida. Os primeiros flocos de neve começaram a cair quando Nora ativou o equipamento de rádio escondido de Samuel a partir de sua posição oculta no cume. O dispositivo era mais sofisticado do que qualquer outro que ela havia usado durante seus dias como guarda florestal. Criptografia de nível militar e recursos de uplink via satélite que podiam alcançar qualquer lugar do mundo. A lista de contatos de emergência de Samuel incluía 3 nomes com crachás federais e autorizações de segurança altas o suficiente para deixá-la nervosa. Ela começou com o primeiro. Agente Diana Reeves, Divisão de Crimes Ambientais, FBI. Esta é uma linha segura, veio a resposta imediata. Quem é você? Meu nome é Nora Blackwood. Samuel Hartwell deixou instruções para entrar em contato com você se algo acontecesse com ele. Uma pausa. Samuel está morto. Acidente de escalada há 3 semanas. Como você conseguiu este número? Ele me vendeu sua propriedade antes de morrer, junto com tudo o que ele descobriu sobre o consórcio de Denver. O silêncio se prolongou por muito tempo. Ela pensou que a conexão havia falhado. Então, onde você está agora? Na cabana. Eles estão aqui tentando eliminar as provas e a mim. Fique nesta frequência, mas fique em silêncio por 10 minutos. Preciso verificar algumas coisas. O rádio ficou em silêncio, deixando Nora sozinha com a neve caindo e as vozes de homens armados abaixo, discutindo como matá-la. Através dos binóculos, ela podia vê-los ficando mais agitados à medida que seus equipamentos apresentavam falhas e suas comunicações continuavam interrompidas. Os uivos dos lobos estavam mais próximos agora, e ela podia ver o líder da equipe verificando o relógio com frequência cada vez maior. Qualquer que fosse o prazo que eles tinham para agir, ele estava se esvaindo. Um movimento na floresta chamou sua atenção. Não eram os homens lá embaixo, mas outra coisa. Um clarão entre as árvores, baixo, perto do chão e se movendo com determinação. Seu coração apertou, depois disparou. O leão da montanha não estava morto. O tiro deve ter errado o alvo, ou talvez apenas o ferido. Mas mais importante, o felino estava se movendo em direção à cabana com intenção óbvia. Leões da montanha não esquecem ameaças ao seu território ou aos seus filhotes. O rádio voltou a funcionar. Blackwood, você está aí? Sim, há meses que tento contactar o Samuel. Os relatórios dele estavam a ser enterrados, mas guardei cópias. O que está a descrever corresponde à informação que temos vindo a recolher de forma independente. Mataram-no, não foi? Quase de certeza. Só não conseguimos prová-lo. Mas se tem as provas dele, o dinheiro, eu tenho tudo. Fotos, registros financeiros, correspondência governamental, o suficiente para expor toda a operação. Ouça com atenção. A ajuda está a caminho,
mas vai demorar a chegar ao seu local. O consórcio de Denver tem recursos e conexões que ainda estamos a mapear. Você precisa sobreviver às próximas horas. Abaixo. Um dos homens estava a aproximar-se da área onde Nora se tinha escondido. O seu padrão de busca sistemático levá-lo-ia à sua posição em poucos minutos. Ela precisava de se mover, mas a conversa pelo rádio ainda não tinha terminado. Agente Reeves, eles estão a planear fazer com que a minha morte pareça um ataque de animal. Há um leão da montanha aqui com filhotes. Espere, você disse leão da montanha? Fêmea com filhotes. Eles atiraram nela, mas acho que ela sobreviveu. Os leões da montanha são protegidos pelo governo federal nessa área. Ferir um deles é crime federal com pena de prisão obrigatória. O pesquisador que se aproximava estava a 50 metros de distância agora, subindo a encosta com rigor profissional. Nora colocou a mochila nos ombros e começou a subir nas rochas, mantendo a conversa pelo rádio ativa. Agente Reeves, vou perder a comunicação em breve. Essas pessoas não vão me deixar sair daqui. Então não deixe que eles ditem as regras. Você está em terras federais protegendo provas federais, e são eles que estão cometendo crimes. Faça-os pagar por cada passo. O rádio ficou em silêncio quando Nora o desligou, mas as palavras do agente ecoaram em sua mente. Faça-os pagar por cada passo. Ela passou 2 anos se sentindo impotente contra forças além de seu controle. Motoristas bêbados, falhas médicas, indiferença burocrática. Mas isso era diferente. Essa era uma luta que ela poderia vencer. O pesquisador abaixo havia chegado à sua posição anterior e estava examinando o solo remexido onde ela estava deitada. Bom rastreador, mas não bom o suficiente. Ele estava procurando sinais de sua passagem, sem perceber o quadro maior que se desenvolvia ao seu redor. O leão da montanha estava perseguindo-o. Nora podia ver o felino se movendo pelo mato, 30 metros abaixo do pesquisador, fluindo como uma sombra líquida entre as árvores. O homem não tinha ideia de que estava sendo caçado por algo muito mais perigoso do que a mulher que ele estava rastreando. Ela tinha uma escolha: avisá-lo ou deixar a natureza seguir seu curso. O homem fazia parte de um grupo que havia assassinado Samuel, planejava matá-la e não hesitava em atirar em animais selvagens protegidos. Ele havia feito suas escolhas. A leoa das montanhas fez a dela. O ataque foi rápido, silencioso e devastador. Em um momento, o caçador estava examinando pegadas na neve. No momento seguinte, ele estava no chão com um predador furioso de 55 quilos em suas costas. Seu grito ecoou nas paredes do cânion antes de ser interrompido abruptamente. A conversa no rádio dos homens restantes explodiu em pânico. Johnson está no chão. Algo pegou Johnson. Como assim? Algo o pegou? Um gato? O maldito gato o pegou? Nora sorriu sombriamente. O leão da montanha havia equilibrado as chances e enviado uma mensagem. Essa montanha tinha defensores que não seguiam as regras humanas de combate. Mas o ataque do felino também mudou a dinâmica lá embaixo. Os homens restantes não estavam mais conduzindo uma busca sistemática. Eles estavam em modo de sobrevivência, agrupados para proteção e procurando uma maneira de sair da montanha. Isso os tornava previsíveis, e inimigos previsíveis eram inimigos vulneráveis. Ela se moveu pelas rochas acima deles, usando o terreno para permanecer escondida enquanto rastreava sua retirada em direção aos veículos. Eles estavam abandonando sua coleta de amostras, concentrando-se inteiramente na fuga. Mas eles cometeram outro erro. Estavam seguindo a rota mais fácil para descer a montanha, o caminho que os levaria diretamente através do gargalo natural, onde o riacho cortava entre 2 faces rochosas. Seu avô chamava lugares como aquele de armadilhas mortais para quem não entendia o humor das montanhas. A neve recente estava derretendo à medida que caía, criando condições escorregadias nas rochas. A passagem estreita canalizava o vento e amplificava o som, tornando impossível ouvir ameaças se aproximando. Mais importante ainda, era para lá que a matilha de lobos se dirigiria para investigar os tiros e gritos que ecoaram por seu território. Nora chegou ao gargalo antes dos homens em fuga, posicionando-se onde poderia observar sem ser vista. Os lobos ainda não haviam chegado, mas ela podia ouvi-los chamando uns aos outros através da neve que caía. A coordenação da matilha enquanto se moviam para investigar a perturbação em seu domínio. Os 3 homens restantes tropeçaram na passagem abaixo, escorregando nas rochas molhadas e discutindo sobre seu próximo passo. Precisamos sair daqui agora. E as amostras que o chefe está esperando? O chefe pode coletar suas próprias amostras. Não vou morrer por direitos minerais. Eles estavam a 6 metros abaixo da posição dela, quando o primeiro lobo apareceu no final da passagem. Depois outro,
E então o resto da matilha. 8 formas cinzentas emergindo da neve como algo saído de um pesadelo. Os homens congelaram, finalmente compreendendo que haviam se metido em algo além de seu controle. A montanha estava recuperando o que era seu, e eles não eram mais os caçadores. Eles eram as presas. Os lobos cercaram os homens presos com a inteligência paciente de predadores de topo, que compreendiam que detinham todas as vantagens. Nora observava de cima, com o dedo no gatilho da espingarda, enquanto o alfa da matilha, um enorme macho cinzento com cicatrizes no focinho, cheirava o ar e estudava os intrusos. Mas foi o que ela encontrou na mochila de Samuel, durante aqueles momentos tensos, que mudou tudo. Escondido em um compartimento selado que ela não havia visto antes, havia um distintivo federal e uma identificação. Não eram as credenciais de um geólogo aposentado, mas as do agente especial Samuel Hartwell, do Departamento Federal de Investigação, Força-Tarefa de Crimes Ambientais. O homem que lhe vendera essa propriedade por os 5 miles não era um cidadão preocupado em proteger a natureza. Ele era um agente federal conduzindo uma investigação secreta sobre crimes ambientais e corrupção governamental, e ela agora era sua sucessora. O distintivo vinha acompanhado de documentos que fizeram suas mãos tremerem enquanto os lia. Samuel investigava o consórcio de Denver há 3 anos, documentando uma rede de corrupção que chegava aos mais altos níveis do governo. Empresas de mineração, agências federais, representantes do Congresso e até juízes da Suprema Corte, todos conectados por uma teia de pagamentos ilegais e destruição ambiental. Mas o alcance era maior do que ela imaginava. O consórcio não estava apenas minerando ilegalmente terras federais protegidas. Eles estavam destruindo sistematicamente as evidências das mudanças climáticas, suprimindo pesquisas que ameaçavam os lucros dos combustíveis fósseis e eliminando qualquer um que tentasse expor suas operações. A investigação de Samuel identificou 47 mortes suspeitas nos últimos 5 anos. Cientistas ambientais, denunciantes do governo, pesquisadores independentes e agentes federais que chegaram muito perto da verdade. Todos mortos de maneiras que pareciam acidentais, mas seguiam padrões que revelavam assassinatos profissionais. A leoa apareceu nas rochas acima dos homens presos, seu pelo dourado coberto de neve. Ela havia circulado a matilha de lobos e agora tinha uma visão clara dos humanos que invadiram seu território. Os filhotes estavam seguros. Nora podia vê-los seguindo sua mãe a uma distância cuidadosa, aprendendo com seu exemplo. Um dos homens abaixo cometeu o erro de pegar sua arma. A matilha de lobos respondeu instantaneamente, avançando como uma maré cinzenta. O rosnado do alfa ecoou nas paredes do canyon, um som que falava de territórios defendidos por milhares de anos, mas foi a transmissão de rádio que congelou o sangue de Nora. Equipe 3, informe a situação. A voz era familiar, familiar demais. Ela já a tinha ouvido antes. Durante reuniões de guardas florestais e briefings federais, o vice-diretor Marcus Webb, seu ex-supervisor no Serviço Nacional de Parques. Um dos homens presos ativou seu rádio com as mãos trêmulas. Base, estamos cercados por animais selvagens. Johnson está morto e precisamos de resgate imediato. Entendido. Protocolo de limpeza autorizado. Usem as cargas térmicas. Cargas térmicas. Eles planejavam queimar a montanha inteira para destruir as evidências e fazer parecer um incêndio florestal natural. Tudo, a pesquisa de Samuel, a cabana, a vida selvagem, e elas seriam reduzidos a cinzas e memórias dispersas. O distintivo federal em sua mão, de repente, ficou pesado com a responsabilidade. Samuel não estava apenas protegendo depósitos minerais ou investigando crimes financeiros. Ele estava tentando expor uma conspiração que chegava ao coração do próprio governo, incluindo agências nas quais ela confiava sua carreira e sua vida. O vice-diretor Webb tinha sido seu mentor por 5 anos. Ele a recomendou para promoções, apoiou-a durante as mortes de David e Emma e expressou simpatia quando ela se demitiu para lidar com sua dor. Tudo isso sabendo que sua organização era cúmplice da destruição ambiental e do assassinato. Mas a investigação de Samuel revelou algo que fazia todo o sentido em retrospecto. O serviço do parque controlava o acesso a vastas áreas selvagens, onde eram realizadas operações de mineração ilegal. Guardas florestais como ela estavam, sem saber, dando cobertura para atividades criminosas. Seus relatórios eram alterados ou ocultados para esconder os danos ambientais. Todos os desastres naturais suspeitos que ela investigou. Incêndios florestais que começaram em locais incomuns. Mortandade de animais selvagens sem causa aparente.
A contaminação da água em áreas protegidas estava ligada às atividades do consórcio, e funcionários como Webb garantiam que as investigações não levassem a lugar nenhum. O rádio chiou novamente. Equipe 3, vocês têm 15 minutos antes que as cargas térmicas sejam acionadas. Evacuem a área imediatamente. 15 minutos. Não era tempo suficiente para escapar a pé, especialmente com lobos bloqueando a passagem abaixo e um leão da montanha observando de cima. O consórcio estava preparado para sacrificar seu próprio pessoal para proteger a operação maior. Mas eles cometeram um erro crítico em seus cálculos. Eles não sabiam que Nora agora carregava credenciais federais e já havia estabelecido contato com o agente Reeves. As cargas térmicas que deveriam destruir as provas iriam, em vez disso, confirmar tudo o que Samuel estava tentando provar. Ela ativou o equipamento de rádio de Samuel e entrou em contato com o agente Reeves na frequência de emergência. Agente Reeves, eles estão planejando incendiar a montanha. Cargas térmicas em 15 minutos. Entendido. A resposta federal está a caminho, mas não chegará a tempo. Tenho o crachá e a identificação de Samuel. Agora esta é uma cena de crime federal. Entendido. Você agora está agindo sob a autoridade federal. Faça o que for necessário para preservar as provas e se proteger. A autoridade em sua voz a surpreendeu. Há 3 suspeitos presos pela vida selvagem. Abaixo da minha posição, uma das vozes de coordenação é do vice-diretor Marcus Webb, do Serviço Nacional de Parques. O silêncio que se seguiu lhe disse tudo o que ela precisava saber sobre o quão alto a corrupção chegava. Webb estava sob vigilância há meses. O agente Reeves finalmente disse: "Nós simplesmente não conseguimos provar o envolvimento dele. Se você puder gravar as comunicações dele, já estão nela." Lá embaixo, os homens presos estavam ficando desesperados. A matilha de lobos não havia atacado, mas também não recuava. O alfa estava testando a determinação deles, procurando por fraquezas ou oportunidades. Um dos homens sangrava por um ferimento na perna, provavelmente por ter escorregado nas rochas molhadas, e o cheiro estava deixando os lobos mais agressivos. A leoa e seus filhotes haviam se movido para uma posição onde podiam observar tanto os lobos quanto os humanos. O comportamento da felina sugeria que ela estava aprendendo, adaptando suas táticas com base no que via. Nora tomou uma decisão que pareceria impossível horas antes. Usando o equipamento de sinalização de emergência de Samuel, ela ativou um sinalizador que guiaria as equipes de resposta federais diretamente até a sua localização. Mas, mais importante, ela começou a documentar tudo com o equipamento de câmera de alta definição que Samuel havia deixado exatamente para esse fim. Base, aqui é a equipe 3. A situação da vida selvagem está se deteriorando. Precisamos ser resgatados agora. Equipe 3. O resgate não é possível. As cargas térmicas serão acionadas em 10 minutos. Evacuem a área por todos os meios necessários. A insensibilidade na voz de Webb era assustadora. Esses homens haviam seguido suas ordens, arriscado suas vidas por sua operação, e agora ele os estava abandonando para morrerem em um incêndio. Isso encobriria seus crimes. Um dos homens presos aparentemente chegou à mesma conclusão. Base, você realmente vai nos deixar queimar? Equipe 3. Vocês sabiam dos riscos quando aceitaram esta missão. A missão tem prioridade. Foi quando a leoa fez sua jogada. Não em direção aos humanos, mas em direção à matilha de lobos. A grande felina moveu-se com determinação, posicionando-se entre os lobos e o homem sangrando. Por um momento, o predador enfrentou os predadores do outro lado da passagem estreita. Então, algo extraordinário aconteceu. O lobo alfa deu um passo para o lado. Nora tinha ouvido histórias de encontros como esse de seu avô, mas nunca acreditou nelas. Em circunstâncias raras, quando os territórios se sobrepunham e as ameaças eram compartilhadas, os predadores podiam formar alianças temporárias. O leão da montanha e a matilha de lobos tinham sido perturbados pela atividade humana. Ambos tinham filhotes para proteger e reconheceram uma ameaça maior do que disputas territoriais. Os homens do consórcio não estavam mais lidando com encontros aleatórios com animais selvagens. Eles estavam enfrentando uma resposta coordenada de predadores que decidiram que os humanos eram o verdadeiro problema. Mas as cargas térmicas ainda estavam chegando, e 10 minutos não eram suficientes para escapar a pé. Nora precisava encontrar outra maneira de sobreviver ao que estava por vir e garantir que as evidências de Samuel sobrevivessem com ela. O equipamento de rádio escondido incluía um transponder de emergência que poderia chamar o apoio de um helicóptero federal, mas a ativação revelaria sua posição a todos que monitoravam as frequências federais,
incluindo o vice-diretor Webb e seus aliados do consórcio. Ela olhou para o crachá em suas mãos, depois para o leão da montanha que a observava do outro lado do canyon. Duas fêmeas protegendo seu território, seus filhotes, seu futuro. A escolha era simples. Ela ativou o transponder. A ativação dos transponders de emergência causou agitação em vários centros de comando no oeste dos Estados Unidos. Nora podia ouvir a confusão nas conversas de rádio enquanto as agências federais tentavam coordenar respostas e as forças do consórcio se apressavam para conter o que se tornara uma situação em rápida deterioração. Transponder federal ativado no setor 7. Todas as unidades respondam. Negativo. Todas as unidades mantenham as posições atuais. Esta ainda é uma operação do consórcio. Autoridade de substituição confirmada. Crimes ambientais do FBI assumindo o controle operacional. A voz do agente Reeves cortou o caos com autoridade profissional. Todas as unidades federais. Aqui é o agente Reeves. Crimes ambientais do FBI. Temos uma investigação federal ativa em andamento. As forças do consórcio devem se retirar imediatamente. Mas o vice-diretor Webb não recuou. Agente Reeves, aqui é o diretor Webb, do Serviço Nacional de Parques. Sua jurisdição não está clara neste assunto. O Serviço de Parques mantém autoridade operacional em terras federais. Diretor Webb, sua autoridade está suspensa enquanto se aguarda a investigação. Os arquivos do agente Hartwell foram analisados por promotores federais. O silêncio que se seguiu foi revelador. Webb sabia que tinha sido exposto, e pessoas desesperadas tomam decisões perigosas. Nora aproveitou a distração para examinar mais detalhadamente o dinheiro de emergência de Samuel. As armas escondidas eram apenas o começo. Ele tinha se preparado para um cerco. Equipamentos de comunicação que podiam se conectar a satélites militares, dispositivos de vigilância que podiam rastrear movimentos por quilômetros e, o mais importante, mapas detalhados mostrando posições defensivas em toda a montanha. Mas foi o último item que a deixou sem fôlego. Um dossiê completo sobre seu próprio histórico, compilado com a meticulosidade de uma investigação federal. Samuel não a escolheu aleatoriamente. Ele a selecionou com base em qualificações específicas que iam muito além de seu treinamento como guarda florestal e serviço militar antes de sua carreira no serviço de parques, incluindo treinamento especializado em guerra nas montanhas e sobrevivência na selva, perfis psicológicos que a identificavam como alguém que lutaria para proteger os outros, mesmo que isso lhe custasse pessoalmente. Registros financeiros mostrando que ela não poderia ser comprada e a histórico pessoal indicando que ela não tinha nada a perder. Samuel a estava recrutando para essa luta muito antes de ela saber que ela existia. A leoa apareceu na crista do outro lado de sua posição. Não se escondendo mais da atividade humana abaixo, a felina havia levado seus filhotes para um local seguro e agora participava ativamente da defesa de seu território. Seu comportamento havia mudado de protetor para predatório. Ela estava caçando os humanos que invadiram seu domínio, abaixo do consórcio. Os homens tentavam sair do canyon, enquanto evitavam tanto a matilha de lobos, quanto o clima cada vez mais agressivo. A neve caía mais forte agora, e a temperatura caía rapidamente. O clima nas montanhas em outubro podia se tornar mortal em questão de horas. E esses homens estavam equipados para uma operação rápida, não para uma sobrevivência prolongada. Base, aqui é a equipe 3. Estamos tentando chegar aos veículos, mas os animais estão coordenando seus movimentos. Esse não é um comportamento normal da vida selvagem. A resposta de Webb estalou de frustração. Equipe 3. Os animais não se coordenam. Vocês estão lidando com um comportamento de pânico. Nada mais. Mas Nora podia ver o que os homens abaixo estavam passando. Os lobos se dividiram em 2 grupos, um bloqueando a rota principal em direção aos veículos, enquanto o outro circulava para cortar caminhos alternativos de fuga. O leão da montanha estava posicionado para conduzir os humanos em direção ao grupo de lobos que estivesse melhor posicionado para um ataque. Não era um comportamento predatório aleatório, era uma cooperação tática. Seu equipamento de rádio captou uma nova transmissão em uma frequência militar a qual ela não deveria ter acesso. Ataque térmico autorizado. Coordenadas do alvo confirmadas. Implantação em 7 minutos. 7 minutos até que eles queimassem a montanha para esconder seus crimes. Mas o transponder federal tinha feito mais do que chamar ajuda. Ele havia marcado sua posição para qualquer pessoa que estivesse monitorando frequências de emergência, incluindo quem quer que estivesse coordenando o ataque térmico. A voz do agente Reeves cortou a confusão. Nora, helicópteros federais estão a caminho.
mas ainda estão a 20 minutos de distância. Você precisa sobreviver ao que quer que esteja por vir. As cargas térmicas. Estamos tentando impedi-los, mas a autorização veio de um nível alto o suficiente para se sobrepor à maioria das agências federais. Alguém quer destruir essas evidências a ponto de arriscar um incidente grave. Através dos binóculos, Nora podia ver movimento nas cordilheiras distantes. Veículos militares se movendo em direção às posições de lançamento das armas que planejavam usar. O consórcio tinha recursos que iam além da segurança corporativa. Eles tinham acesso a recursos militares, mas os preparativos de Samuel haviam antecipado esse nível de resposta. O dinheiro de emergência incluía equipamentos que ela não havia notado antes. Trajes de proteção térmica, equipamentos de oxigênio e coordenadas de abrigos subterrâneos que lhe permitiriam sobreviver até mesmo a um ataque térmico direto. O leão da montanha chamou sua atenção com um leve bufo. O felino olhava para o sistema de cavernas escondido que Samuel havia mapeado, como se compreendesse que a sobrevivência significava ir para o subterrâneo. A inteligência naqueles olhos dourados era inconfundível. Esse predador havia aprendido a ler as intenções humanas tão claramente quanto lia o comportamento dos animais de presa. Agente Reeves, vou perder a comunicação em breve. Diga às equipes de resposta federais para procurarem o sistema de cavernas na encosta leste. Samuel mapeou várias entradas. Entendido. E a equipe do consórcio presa lá embaixo? Nora olhou para os 3 homens que ainda tentavam escapar do canyon enquanto evitavam os lobos. Eles seguiram ordens para cometer crimes, ameaçaram sua vida e não hesitaram em destruir a vida selvagem protegida. Mas também estavam sendo abandonados por seus próprios comandantes, deixados para morrer em um incêndio que encobriria a corrupção de seus superiores. A escolha era deles. Não posso salvar pessoas que não se salvam a si mesmas. Mas, mesmo enquanto dizia isso, ela se movia para uma posição em que poderia fornecer fogo de cobertura se eles conseguissem se livrar dos animais selvagens. Não porque eles merecessem ser resgatados, mas porque deixá-los queimar vivos não traria Samuel de volta. Nem os filhotes de leão da montanha, que talvez não sobrevivessem ao que estava por vir. O rádio chiava com as transmissões finais. Ataque térmico em 3 minutos. Todo o pessoal deve sair da zona-alvo. Unidades federais devem manter distância. Esta é agora uma operação de segurança nacional. Agente Reeves para todas as unidades. Documentem tudo. Estamos testemunhando a destruição de provas federais para proteger uma conspiração criminosa. Nora reuniu os arquivos mais importantes de Samuel e os selou nos recipientes à prova d'água que ele havia preparado exatamente para essa situação. As provas sobreviveriam mesmo que ela não sobrevivesse, e o agente Reeves tinha informações suficientes para continuar a investigação, mas a sobrevivência ainda era possível. O sistema de cavernas que Samuel havia mapeado se estendia por toda a montanha, com várias entradas e fontes de água subterrâneas. Se ela conseguisse chegar à caverna principal, poderia esperar o ataque térmico passar e emergir quando as forças federais ganhassem controle da área. A leoa já estava se movendo em direção à entrada da caverna. Seus filhotes a seguiam em fila atrás dela. Os lobos haviam abandonado suas posições ao redor dos homens presos e também se dirigiam para terrenos elevados e abrigos. Os animais compreendiam o que estava por vir melhor do que os humanos que haviam ordenado isso. Abaixo, os homens do consórcio finalmente conseguiram sair do desfiladeiro e corriam em direção aos seus veículos. Tarde demais. Eles nunca alcançariam uma distância segura a tempo, mas o desespero lhes deu força, e eles se moviam mais rápido do que o clima e o terreno deveriam permitir. 1 minuto antes do ataque térmico, Nora chegou à entrada da caverna enquanto a leoa e seus filhotes desapareciam na escuridão à frente. A caverna era maior do que os mapas de Samuel indicavam, com passagens que levavam às profundezas do coração da montanha. O fluxo de ar sugeria várias saídas, e o som de água corrente significava suprimentos frescos. Mas, enquanto se preparava para seguir os felinos em direção à segurança, ela ouviu algo que a fez parar. Um helicóptero se aproximando rapidamente do norte. Não era a aeronave militar se preparando para destruir a montanha, mas algo menor e mais ágil. A voz do agente Reeves chiava através da estática em seu rádio. Nora, temos uma equipe federal de resgate chegando. Você pode sinalizar sua posição? Ela olhou para o sinalizador de emergência no kit de emergência de Samuel, depois para a entrada da caverna, onde a segurança a aguardava. O helicóptero poderia evacuá-la e as provas, mas somente se ela permanecesse exposta o tempo suficiente para que eles localizassem sua posição.
As cargas térmicas seriam acionadas em 30 segundos. Hora de uma última escolha entre sobrevivência e dever, entre salvar a si mesma e completar a missão de Samuel. Ela pensou em David e Emma, no leão da montanha que confiava nela o suficiente para compartilhar seu território, na natureza selvagem que seria destruída se os crimes do consórcio permanecessem ocultos. A escolha se fez sozinha. Ela disparou o sinalizador para o céu nevado e permaneceu exposta na encosta da montanha. As provas de Samuel estavam apertadas contra seu peito enquanto as cargas térmicas iniciavam sua contagem regressiva final. As cargas térmicas atingiram a montanha com a força de um raio controlado, transformando o mundo em fogo e caos. Nora se jogou para trás. A saliência rochosa de ar superaquecido varreu as encostas, incinerando tudo em seu caminho. O sinalizador que ela disparou se perdeu no inferno, mas ela podia ouvir o helicóptero federal lutando para chegar à sua posição através das correntes térmicas ascendentes e da fumaça ofuscante. O abrigo de emergência de Samuel havia sido projetado exatamente para essa contingência, uma posição reforçada que poderia proteger alguém das respostas mais extremas do consórcio. Mas mesmo com o equipamento de proteção térmica, o calor era insuportável. O ar em si queimava seus pulmões. Apesar do respirador, e as rochas ao seu redor brilhavam em vermelho cereja devido à intensa energia. Através do rugido das chamas e dos rotores do helicóptero, ela ouviu algo que fez seu coração doer. O grito característico de filhotes de leão da montanha ecoando das profundezas do sistema de cavernas. Os felinos haviam chegado a um local seguro antes do ataque térmico, e as passagens subterrâneas os protegiam da pior destruição acima. Mas o helicóptero estava em apuros. As cargas térmicas criaram uma tempestade de fogo que impossibilitou o pouso, e o piloto lutava apenas para manter a posição nas correntes de ar caóticas. A voz da agente Reeves chiava no rádio, quase inaudível em meio ao caos. Nora, podemos ver sua posição, mas não podemos pousar. A atividade térmica está muito intensa. Ela olhou para os contêineres de provas de Samuel, lacrados e protegidos, mas pesados demais para serem retirados de helicóptero. Nessas condições, o piloto teria que escolher entre salvá-la ou salvar as provas que poderiam expor toda a conspiração. Foi então que ela se lembrou do plano de contingência final de Samuel. O gravador digital que ela encontrou em seu equipamento não estava apenas documentando as comunicações de rádio. Ele estava transmitindo tudo em tempo real para servidores federais seguros. As provas mais importantes já estavam fora do alcance do consórcio, armazenadas com segurança em sistemas que eles não podiam comprometer. Agente Reeves, as provas já foram enviadas. Concentre-se na retirada. O helicóptero desceu em direção à sua posição como uma pedra. O piloto usava as correntes térmicas ascendentes para controlar a descida, em vez de lutar contra elas. Era uma manobra que exigia habilidade excepcional e confiança absoluta nas capacidades da aeronave. Mas, enquanto o helicóptero descia, um movimento na fumaça chamou sua atenção. Os 3 homens do consórcio que ficaram presos no cânion haviam sobrevivido de alguma forma ao ataque térmico inicial e estavam subindo em direção à sua posição. Seus equipamentos caros estavam chamuscados e derretendo, mas eles ainda estavam armados e aparentemente determinados a completar sua missão. Mesmo com a montanha a arder à sua volta, o homem à frente levantou a arma quando os patins de aterragem do helicóptero tocaram na saliência rochosa. Ele planeava abater a aeronave federal e eliminar as provas, juntamente com todos os que a tinham visto. O treino de guarda florestal de Nora assumiu o controlo. Ela rolou por trás do abrigo, levando a espingarda de Samuel ao ombro num movimento suave. O tiro ecoou pela encosta em chamas, e o líder do consórcio caiu para trás nas chamas, mas seus companheiros ainda estavam escalando e não tinham mais nada em perder. O helicóptero não podia decolar com homens armados atirando nele a queima-roupa, e a atividade térmica estava se intensificando. Eles tinham segundos antes que a posição da aeronave se tornasse insustentável. Foi quando o leão da montanha apareceu. O grande felino emergiu do sistema de cavernas como um espírito vingativo. Sua pelagem estava chamuscada, mas seus olhos brilhavam com fúria protetora. Ela havia deixado seus filhotes na parte mais profunda e segura do sistema de cavernas e voltado para defender o território que se tornara sua parceria com o humano que respeitara sua reivindicação. Os homens restantes do consórcio se viraram para enfrentar essa nova ameaça, mas estavam exaustos, feridos e operando em um ambiente que pertencia ao predador.
Não a eles. A leoa da montanha movia-se como fogo líquido pelas rochas em chamas, usando a fumaça e o caos para mascarar sua aproximação. O primeiro homem nem a viu chegando. O segundo teve tempo de gritar antes que ela o alcançasse. Vão, vão, vão! Gritou o agente Reeves do helicóptero. Nora correu pelos 6 metros de pedras em chamas que a separavam da aeronave, mergulhando pela porta aberta, enquanto o piloto subia para o céu cheio de fumaça. Atrás dela, a leoa observava da saliência rochosa, seu território defendido e seus filhotes protegidos. Mas, à medida que o helicóptero subia acima da destruição térmica, Nora podia ver a verdadeira extensão do que o consórcio havia feito. A montanha inteira estava em chamas. Milhares de hectares de natureza intocada destruídos para esconder seus crimes. A vida selvagem que vivia ali há gerações estava fugindo ou morrendo, e o ecossistema que Samuel havia lutado para proteger estava sendo reduzido a cinzas. Agente Reeves, disse ela, com a voz enfraquecida pela inalação de fumaça. Eles queimaram tudo. Tudo o que Samuel estava tentando salvar. Nem tudo, respondeu o agente, segurando um dispositivo que ainda estava gravando. Documentamos o ataque térmico, as comunicações de rádio que o autorizaram e o envolvimento do vice-diretor Webb. Isso é suficiente para derrubar toda a operação. Pela janela do helicóptero, Nora podia ver a entrada da caverna, onde a leoa e seus filhotes estavam se abrigando. Os felinos sobreviveriam. O sistema subterrâneo os protegeria até que as chamas se extinguissem e eles pudessem recuperar seu território. Mas a montanha nunca mais seria a mesma. E ela também não. O Centro de Comando Federal em Denver entrou em caos controlado quando o agente Reeves transmitiu as provas do helicóptero. A voz do vice-diretor Webb podia ser ouvida nas comunicações gravadas, autorizando o ataque térmico, coordenando com as forças do consórcio e ordenando a eliminação de testemunhas federais. A conspiração que Samuel Hartwell morrera para expor foi finalmente revelada, mas Webb não havia terminado. Quando o helicóptero se aproximou da zona de pouso federal, Nora pôde ver veículos militares se movendo para interceptá-los. A corrupção alcançou um nível alto o suficiente para comprometer até mesmo a resposta federal, e Webb estava usando sua autoridade restante para impedir que as evidências chegassem aos promotores. Agente Reeves, a voz do piloto estava tensa com preocupação. Temos aeronaves militares se dirigindo para nossa posição. Alguém está tentando nos impedir de pousar. Pela janela, Nora podia ver caças F-16 se aproximando do leste. A influência do consórcio nas Forças Armadas era aparentemente mais forte do que qualquer um suspeitava, e eles estavam preparados para abater um helicóptero federal para proteger sua operação. Mas o agente Reeves já estava 3 passos à frente. Piloto, mude a rota para Colorado Springs. Cheyenne Mountain foi informada e está nos esperando. O NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, era uma das poucas instalações que não podiam ser comprometidas pela influência do consórcio. Se conseguissem chegar lá, as provas ficariam protegidas pela instalação mais segura da América do Norte. O helicóptero fez uma curva acentuada, usando o terreno montanhoso para mascarar o seu novo rumo. Atrás deles, os F-16 aproximavam-se rapidamente, mas não podiam disparar contra uma aeronave federal sem criar um incidente internacional. Pelo menos era o que Nora esperava. O rádio chiava com autorizações que soavam oficiais. Aeronave federal, você está ordenada a pousar imediatamente. Você está transportando materiais confidenciais roubados. Negativo. O agente Reeves respondeu. Esta aeronave está transportando provas de crimes federais e está se dirigindo a instalações seguras sob a autoridade do FBI. Aeronave federal, você tem 10 segundos para obedecer ou seremos forçados a agir. Os picos das montanhas ao redor ofereciam alguma proteção, mas eles ainda estavam a alguns minutos do perímetro defensivo da montanha Cheyenne. Os F-16 tinham tiro livre sempre que o helicóptero saía da cobertura. Foi então que a salvação veio de uma fonte inesperada. Aeronave militar, aqui é o comando NORAD. Você está ordenado a se retirar imediatamente. O helicóptero federal está sob nossa proteção. Comando NORAD, temos autorização da aeronave militar. Sua autorização foi revogada. O vice-diretor Webb está sob prisão federal. Desistam ou enfrentem a corte marcial. Os F-16 se afastaram. Seus pilotos aparentemente decidiram que seguir as ordens de Webb não valia a pena arriscar suas carreiras. A conspiração estava desmoronando à medida que se espalhava a notícia pelas agências federais
de que as provas contra Webb e seus aliados do consórcio eram esmagadoras. Ao se aproximarem da montanha Cheyenne, Nora pôde ver as enormes portas blindadas se abrindo para recebê-los. A instalação que havia sido construída para proteger os Estados Unidos de um ataque nuclear agora protegia as provas que salvariam a natureza americana da destruição corporativa. Mas seus pensamentos ainda estavam na montanha que ela havia deixado para trás. O ataque térmico havia destruído a cabana, a floresta e tudo o que Samuel havia construído ao longo de anos de cuidadosa preparação. A leoa e seus filhotes estavam vivos, mas seu habitat havia desaparecido. Agente Reeves, disse ela quando o helicóptero pousou na pista de aterragem da montanha Cheyenne. O que acontecerá à vida selvagem, aos felinos, aos lobos, a todos os animais que viviam lá? A montanha será designada como cena de crime federal e fechada a todas as atividades enquanto investigamos. Isso significa que não haverá mineração, desenvolvimento ou interferência humana enquanto o ecossistema se recupera. Por quanto tempo? Anos, talvez décadas. Mas a natureza selvagem tem uma maneira de se curar se lhe dermos a oportunidade. Enquanto atravessavam as portas blindadas para entrar na instalação mais segura da América do Norte, Nora sentiu o peso da responsabilidade pousar sobre seus ombros. Samuel a escolheu para essa luta e ela conseguiu expor a conspiração. Mas o sucesso veio acompanhado de obrigações. Agente Reeves, quero fazer parte da equipe de acusação. Conheço este caso melhor do que ninguém, exceto Samuel, e devo a ele levar isso adiante. Você sabe que isso levará anos. Webb e seus aliados do consórcio têm recursos e conexões que não desistirão facilmente. Eu tenho tempo de sobra. Mas, mesmo enquanto dizia isso, ela sabia que não era totalmente verdade. A leoa e seus filhotes estavam vivos em algum lugar nos sistemas de cavernas sob a floresta queimada. Eles precisariam de proteção durante os anos que levariam para seu habitat se recuperar. Há mais uma coisa, disse ela ao agente Reeves. Quero ser nomeada guardiã federal da cena do crime. Alguém precisa monitorar a recuperação, proteger a vida selvagem, garantir que o consórcio não tente terminar o que começou. O agente sorriu. Eu esperava que você dissesse isso. A recomendação final de Samuel foi que você recebesse autoridade federal para proteger a montanha permanentemente. Considere feito. Através das janelas reforçadas da montanha Cheyenne, Nora podia ver a fumaça ainda subindo da floresta em chamas. Em algum lugar abaixo daquela devastação, uma leoa estava protegendo seus filhotes e esperando que o mundo se recuperasse. Ela esperaria com eles pelo tempo que fosse necessário. 6 meses depois, Nora estava na crista onde viu pela primeira vez a leoa defender seu território, olhando para uma paisagem que estava se recuperando lentamente da destruição causada pelo consórcio. A neve havia derretido e voltado 2 vezes desde o ataque térmico, e ela já podia ver os primeiros brotos verdes surgindo do solo enegrecido. Os julgamentos foram exatamente como o agente Reeves havia previsto. Longos, complexos e disputados em cada etapa por advogados que representavam algumas das pessoas mais poderosas dos Estados Unidos. Mas as provas de Samuel foram completas e o depoimento de Nora foi devastador. O vice-diretor Webb estava cumprindo 25 anos de prisão federal junto com outros 17 funcionários do governo e 40 executivos corporativos. O consórcio de Denver havia sido dissolvido, seus ativos confiscados para financiar projetos de restauração ambiental. As operações de mineração ilegal em todos os estados do Oeste haviam sido encerradas, e uma nova legislação federal protegia as áreas selvagens do tipo de exploração pela qual Samuel havia morrido lutando. Mas a vitória que mais importava para Nora era muito menor e mais pessoal. Um lampejo dourado entre as árvores em recuperação chamou sua atenção, e ela sorriu quando a onça-pintada surgiu em uma clareira abaixo. A felina havia crescido durante o inverno, com sua pelagem espessa e saudável, apesar dos desafios de criar filhotes em um ecossistema danificado. Atrás dela, 3 jovens leões brincavam na grama da primavera, agora maiores, quase prontos para estabelecer seus próprios territórios. A mãe leoa olhou para a posição de Nora e, após um momento de reflexão, sentou-se na clareira. Era o mais próximo de um convite que um predador selvagem poderia oferecer a um humano. Nora desceu a encosta com os movimentos cuidadosos que seu avô lhe ensinara décadas atrás. A leoa observou sua aproximação sem alarme, embora se posicionasse onde pudesse proteger seus filhotes, se necessário. A confiança entre elas havia sido testada pelo fogo e se mostrado mais forte do que as forças que tentaram destruir ambas. "Bom dia, menina",
disse Nora suavemente, sentando-se em um tronco caído a cerca de 6 metros da felina. Como estão seus bebês? A resposta da leoa foi um grunhido suave que poderia ser um reconhecimento ou diversão. Os filhotes estavam claramente prosperando, apesar do inverno rigoroso que haviam enfrentado no subsolo. O sistema de cavernas havia fornecido tudo o que precisavam para sobreviver, e agora exploravam a paisagem em recuperação com a curiosidade de jovens predadores aprendendo seu território. A designação federal da montanha como área selvagem protegida trouxe recursos que Nora não esperava. Cientistas pesquisadores, especialistas em restauração ambiental e biólogos da vida selvagem trabalhavam para entender como os ecossistemas se recuperavam de grandes danos térmicos. A montanha estava se tornando um laboratório de cura, e a família de leões da montanha era um dos seus mais importantes objetos de estudo. Mas, para Nora, o significado científico importava menos do que o simples fato de que a vida havia encontrado uma maneira de continuar. Os filhotes que nasceram em meio à crise eram agora jovens saudáveis, com inteligência e força para enfrentar quaisquer desafios que surgissem. Seu rádio chiava com a transmissão da nova estação de pesquisa construída onde antes ficava a cabana de Samuel. Guardião Blackwood, estamos vendo movimento no setor noroeste. Parece que sua matilha de lobos está voltando. Ela sorriu ao ouvir o título. Guardiã Federal da Reserva Natural Hartwell. Soava bem, mesmo que a papelada às vezes fosse exaustiva. O cargo vinha com autoridade real para proteger a terra pela qual Samuel havia morrido e os recursos para garantir que essa proteção fosse eficaz. Entendido. Base. Os lobos estão explorando a área há semanas. A primavera significa que eles estão prontos para recuperar seu território. Blur. A leoa da montanha ouviu a transmissão de rádio e voltou sua atenção para o norte, onde o uivo distante dos lobos ecoava nas paredes do cânion. Os predadores estavam se testando novamente, restabelecendo as fronteiras territoriais que haviam sido perturbadas pelo ataque do consórcio. Mas também havia cooperação. Nora observou a leoa da montanha e a matilha de lobos trabalhando juntas durante os rigorosos meses de inverno, compartilhando informações sobre fontes de alimento e ameaças. O ataque térmico os forçou a se adaptar de maneiras que criaram novas relações entre espécies que tradicionalmente competiam entre si. A equipe de pesquisa estava documentando essas mudanças, mas Nora as compreendia em um nível mais pessoal. As crises têm uma maneira de revelar o que realmente importa. E, às vezes, as alianças mais importantes se formam entre os parceiros mais improváveis. Seu telefone via satélite vibrou com uma mensagem criptografada do agente Reeves. A investigação estava se expandindo internacionalmente, seguindo as conexões do consórcio com operações de mineração na América do Sul e na África. O trabalho que Samuel havia começado estava se tornando um esforço global para proteger áreas selvagens da exploração corporativa. Mas a parte de Nora nessa luta maior estava aqui, nesta montanha, protegendo o ecossistema em recuperação e a vida selvagem que havia sobrevivido. A tentativa do consórcio de destruí-los. Era onde ela pertencia, onde poderia honrar a memória de Samuel e sua própria necessidade de encontrar um propósito após uma perda devastadora. A leoa se levantou e se espreguiçou, seus movimentos fluidos e poderosos. Os filhotes seguiram seu exemplo, e Nora pôde ver que eles haviam herdado a inteligência e a adaptabilidade da mãe. Eles prosperariam ali, na natureza selvagem que lentamente se recuperava ao seu redor. À medida que a família de felinos se adentrava na floresta, a mãe leoa parou e olhou para trás, para Nora. Por um momento, predadora e guardiã se entreolharam através do espaço entre as espécies. Então, a felina se virou e seguiu seus filhotes para as sombras, deixando Nora sozinha com a montanha em recuperação e a satisfação do dever cumprido. O sol da tarde incidia através dos pinheiros, aquecendo seu rosto e destacando o novo crescimento que acabaria por restaurar a beleza original da paisagem. Levaria anos, talvez décadas, mas a natureza selvagem tinha uma paciência que muitas vezes faltava aos humanos. Ela pensou em David e Emma, em Samuel Hartwell e em todos os outros que se sacrificaram pelos lugares selvagens que definiam o patrimônio natural da América. Sua perda ainda doía, mas a dor havia se transformado em outra coisa. Propósito, proteção e a compreensão de que o amor pode assumir muitas formas. Acima dela, um gavião de cauda vermelha circulava nas correntes térmicas que subiam da terra aquecida. Abaixo, a leoa da montanha e seus filhotes aprendiam a caçar em seu território em recuperação.
E em algum lugar distante, lobos uivavam uns para os outros através dos vales que lentamente voltavam à vida. A montanha resistiu, sem concomorar, assim como